Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje eu tô aqui com um vídeo com uma lista super especial. Na verdade, esse vídeo era pra ter saído há uns dias atrás. Quem me acompanha aqui na aba da comunidade do canal do YouTube sabe sobre isso. Inclusive, se você não é inscrito, já se inscreva e aproveita pra curtir esse vídeo, porque a curtida me deixa muito feliz e ajuda a divulgar tudo aqui no canal. Mas atrasados ou não, vamos falar dessa lista com personagens aqui, um top 10 meu, que eu escolhi, de personagens fortes do anime. Eu separei 10 personagens com muito custo, por isso que no final vão ter algumas menções honrosas e eu incentivo que vocês também coloquem aqui embaixo a lista de vocês, que eu tenho certeza que vão faltar várias aqui. Mas não cabendo todas, eu separei 10 mulheres que são muito poderosas no sentido de presença, muitas vezes de liderança, de força, muitas vezes externa, mas principalmente interior, dentro do seu universo. Quer dizer, aquela mulher é muito importante, muito forte, é o tipo de pessoa que os personagens é melhor pensar duas vezes antes de mexer, antes de irritar, antes de querer enfrentar, dentro do universo, do contexto que elas fazem parte. E todo mundo que eu vir aqui embaixo os comentários com o top 10 de vocês, eu vou lá dar coraçãozinho, então deixa aqui. Ah, isso não vai estar em ordem, tá? Porque eu realmente acho que não dá, como não é questão de poder, de máximo de força, apenas uma questão muito palpável, eu não tenho como colocar uma acima da outra, porque são universos muito diferentes, realidades diferentes. Então, esse top 10 não vai ser ordenado, por isso não vou numerar. Íntegra Farbrook Wingates Hellsing. Com esse nome enorme, eu quero apresentar aqui uma personagem de Hellsing, que é da família Hellsing e líder da organização Hellsing, que caça monstros. Ela não é uma personagem com poderes, ela não é uma vampira, nem ghoul, nem nada sobrenatural nessa história, que tem coisas sobrenaturais, porém, pra ser a líder que ela é, pra conseguir ser ali à frente dessa organização, pra conseguir fazer tudo o que ela precisa, ela é uma personagem, sim, poderosíssima. Desde pequena, ela foi treinada para substituir o seu pai na liderança dessa organização, e aos 12 anos, com a morte do pai dela, ela teve que fugir do seu tio que tentava a assassinar para pegar esse lugar, para pegar essa posição, e foi nesse momento que ela encontrou ali Alucard, que encontrou esse vampiro, esse monstro, essa criatura extremamente perigosa, que desde então é totalmente fiel a ela. Íntegra tem o poder sobre, tem as ordens sobre, dá o sim, o não, o faz ou não faz para a criatura mais perigosa desse universo e talvez a mais perigosa entre tantos universos de anime. E a Íntegra, como não poderia ser diferente, é implacável. Ela é fria quando precisa ser, ela é calculista. Se precisa mandar matar muita gente, vai mandar matar sim. Se precisar derrubar e derramar sangue, vai mandar o Alucard lá e matar geral, porque ela não tem medo de fazer o que é preciso. E não pense que a Íntegra é uma pessoa apenas muito forte ali de psicológico, muito inteligente, muito ali com uma presença sobre seus subordinados e não é forte sozinha. Porque a Íntegra, quando precisou ali se impor, se defender e matar assim um grande inimigo dessa história, ela pôde fazer isso. Lucy, ou Mew, essa protagonista de Elfen Lied, que tem um vídeo aqui no canal, inclusive, falando sobre essa história, falando sobre o anime, na verdade. E a Lucy é a primeira ali, o primeiro elemento que conhecemos de uma raça chamada de Diclônios, que apesar ali da aparência externa ser muito semelhante à de um humano, exceto ali pelo cabelo vermelho, meio rosado e chifres, uma Diclônios tem capacidades telecinéticas muito apuradas por causa de algumas mudanças, algumas coisas diferentes ali, especificamente numa glândula dentro do seu corpo. E com essas habilidades telecinéticas, uma Diclônios consegue alcançar pessoas e objetos distantes até um certo limite, e dessa forma consegue arremessar coisas muito pesadas e fazer assassinatos até em massa com uma facilidade, rapidez e frieza muito grande. E a Lucy não teve uma vida nada fácil, ela acredita que foi abandonada pelos seus pais, foi criada desde pequena num orfanato, onde sofria muito bullying, e num momento específico em que ela passa por uma situação muito traumática, eu faria a mesma coisa que a Lucy, porque nesse momento ela mata pela primeira vez, quando criança ainda. E depois ela acaba sendo capturada e fica anos ali presa por cientistas, sendo estudada, até que ela consegue fugir, ela mata todo mundo e ela começa a sua jornada e começamos a acompanhar então Lucy, que é uma mulher muito poderosa por suas capacidades, mas também pelo seu psicológico. Apesar ali da dupla personalidade, ela ter o seu lado new, que é ali totalmente ingênua, Lucy é o seu lado fria. Se ela precisar matar, ela vai matar muito facilmente. Essa não tem ali meia questão com talvez essa pessoa não mereça, não. Tá sendo qualquer obstáculo, ela vai e
corta a cabeça, corta braço, joga sangue pra todo lado, mas o que ela tem de potência dentro dela, o que ela tem ali de capacidade pra além do que ela tem fisicamente ou telecineticamente é muito grande. Por isso Lucy também tá aqui nessa lista. Mukuro de Yu Yu Hakusho é um dos 3 grandes yokais do Makai, é um dos 3 grandes reis do Makai, os 3 yokais mais poderosos, e Mukuro, uma yokai mulher, tá ali entre eles e precisava também ser citada. Ela foi criada como escrava desde pequena, ela teve ali suas partes íntimas alteradas para que ela sentisse mais prazer e fosse uma escrava sexual, e isso eu tô falando criança, porque foi aos 7 anos que ela se revoltou com tudo isso, jogou um ácido sobre o próprio corpo, por isso aquelas deformações em metade de si mesma, e por isso que algumas partes foram substituídas por partes robóticas, e assim ela conseguiu a sua liberdade, e usando todas aquelas bandagens sem ninguém saber que ela de fato era uma yokai mulher, ela se tornou muito forte, ela pôde se defender muito bem, e quanto mais raiva Mukuro tem, mais ela consegue liberar todo o seu potencial, toda a sua força, e sim tem uma capacidade muito grande de liderança, de escolha de quem estará ali abaixo dela, porque só as pessoas muito poderosas estão acompanhando Mukuro, sabendo que ela inclusive é mais poderosa e mais perigosa conforme você irrita, melhor ninguém mexer com a Mukuro, porque essa daí dá muito trabalho, com certeza. Essa é uma personagem de um mangá, de um anime, que muita gente aqui no canal já pediu pra eu falar, em breve teremos vídeos sobre isso também, não sei exatamente quando, que é a Teresa de Claymore. Ela é uma das guerreiras espadachins criadas por uma organização que colocava ali sangue de Yoma, da criatura Yoma, dentro ali de mulheres e fazia com que elas virassem meio mulheres, meio Yomas, que na verdade eram guerreiras muito fortes, com percepções, reflexos e habilidades de luta muito além de um humano comum. A Teresa é apenas a Claymore número 1 da sua geração e considerada a melhor da história. E na verdade o que a gente já viu da Teresa e todo mundo já viu dela era apenas uma pequena porcentagem do que ela tinha. Porque uma Claymore, ela pode ali liberar até certa porcentagem ali do seu poder de Yoma sem que perca total controle. E a Teresa liberava pouquíssimo. E mesmo assim ela era implacável, derrotava seus inimigos com um sorriso de leve no rosto, inclusive ela era conhecida por isso. E para além do seu potencial físico de luta, que deixava ela realmente sendo alguém implacável, ela também tinha o seu lado mais humano. Você precisa conhecer a Teresa e esse universo de Claymore que tem tantas personagens poderosíssimas em todos os sentidos. Eu poderia colocar várias delas aqui. Inclusive, conheça essa história. Conheça. E conheça a Teresa, que tinha que estar aqui, porque ela é muito poderosa, ela é maravilhosa, incrível. Teresa. No universo de Fullmetal Alchemist, eu poderia citar algumas mulheres muito fortes, com forças de vários sentidos, mas eu escolhi uma aqui que realmente tem capacidade de liderança muito grande, tem uma capacidade de ir à luta, de intimidar as pessoas muito bem e sem ter, por exemplo, nenhum poder de alquimia. E eu tô falando de Olivier Mira Armstrong. Essa personagem que era comandante ali do Forte de Briggs, uma das fronteiras do país, ela tinha que defender ali junto dos seus homens aquela fronteira contra invasões, de guerras o tempo todo, num lugar que era hostil não só por isso, mas também pelo seu tempo. Era muito frio, mas além disso ela precisava também ser uma mulher com muito pulso, com muita determinação e também muito fria para comandar. Os homens que a acompanhavam e que lutavam ali junto, eles tinham o mesmo pensamento, porque imagina uma líder boa. E esses ursos de Briggs, embaixo dessa grande ursa de Briggs, são muito conhecidos, têm sua fama indo longe de como eles são implacáveis, e nada disso é à toa. Uma excelente capacidade de julgamento das pessoas, e como eu falei, apesar de não ter alquimia, ela tem muitas habilidades para luta sim. Não é à toa que no momento da história em que ela vai enfrentar um inimigo que claramente tem poderes acima do dela, e com toda a coragem e toda a força, ela vai mesmo que ela esteja colocando a vida dela em risco. Essa mulher tem uma força, uma presença e uma liderança incrível. E falando aí de mulheres muito temperamentais, mulheres talvez um pouco difíceis de lidar, porém mulheres que intimidam porque são muito poderosas, precisamos lembrar de Tatsumaki, a heroína número 2 da classe S da Associação de Heróis de One Punch Man. Tatsumaki, o Tornado do Terror, é a mulher mais forte da Associação de Heróis, intimida muita gente, e é melhor você não subestimar os poderes dela, porque além de você deixar ela bem irritada com isso, você ainda vai ter bastante problema, porque ela é muito, muito perigosa. Tatsumaki é uma esper, ou seja, ela tem habilidades de telecinese e telepatia, e é considerada, na verdade, até então, a mais forte do universo de One Punch Man. Com esses poderes, ela consegue criar barreiras, voar, controlar ki, elevar, controlar objetos muito pesados. Além disso, ela tem uma grande resistência e reflexos muito rápidos. E como eu falei, a Tatsumaki ali é bem segura das suas habilidades, tem bastante consciência de que ela é mesmo muito forte e é super temperamental. Então, melhor não cutucar a onça com vara curta, porque essa onça é
bem perigosa. Falando de uma mulher do universo do Estúdio Ghibli, uma mulher do universo de Hayao Miyazaki, e nesse caso eu vou falar da San, a Mononoke Hime, a princesa Mononoke. A San é uma garota que foi adotada por lobos e ela vive com eles numa floresta dos antigos deuses animais e que fica muito perto de um povoado ali, de uma pequena cidade que está ali crescendo as suas capacidades de produção, e para isso eles precisam desmatar a floresta e começam a desmatar. Diferente de muitas dessa lista, ela também não tem poderes nenhum. Ela vive com seres sagrados, ela convive, vê e respeita seres sagrados, animais sagrados da floresta, antigos deuses, mas ela em si não tem poderes. Ela é uma garota selvagem, ela aprendeu a lutar, ela sabe lutar, ela tem habilidades, inteligência, e apesar de ser humana, se ela precisar combater humanos pra fazer o que ela acha certo, pra defender e proteger o que ela acha certo, ela vai dar tudo de si. A San também não tem medo de morrer, ela não tem medo de qualquer coisa que possa acontecer com ela durante a missão, durante tudo que ela precisa fazer para chegar no fim, para proteger tudo aquilo com que ela se importa, para conseguir derrotar de vez os seus inimigos. Vamos falar então de Berserk, e em Berserk podemos falar de Casca. Casca pré-eclipse. Se você não sabe o que é eclipse, o que eu tô falando e por que eu tô fazendo um pré e não um pós, assiste essa história, conhece, lê o mangá principalmente, daí você entende. Mas de qualquer forma, em Berserk temos Casca, uma personagem que também teve ali um passado meio complicado, um passado difícil, mas passou por tudo isso e se transformou numa guerreira implacável, numa líder também muito grande e uma pessoa que não gostava de se diferenciar porque era mulher ou não, mas ela conseguia ter o respeito e estar acima de muitos homens apenas porque ela tinha capacidades incríveis. Vamos explicar tudo aqui. Mas quando criança, a Casca ela vivia em uma família muito pobre que em determinado momento a vendeu para um homem, para um nobre. No caminho com esse nobre, ele tentou abusar dela e no momento dessa história em que aparece um personagem muito importante que você conhece em Berserk, que chama Griffith, na verdade o que ele faz mais é ceder a espada dele a ela, e naquele momento a Casca consegue no impulso se defender e colocar a espada no corpo do nobre. Mas a partir disso ela vai fazer parte de um grupo de mercenários muito importante, muito reconhecido, chamado Bando do Falcão, e ela tem habilidades em batalha corpo a corpo com homens mesmo, mais fortes fisicamente talvez que ela, muito grande. Ela parte pra luta com toda a coragem e ela dá medo em muita gente e muito homem, porque ela é muito habilidosa, sim. E sem nenhum poder sobrenatural, nenhum boost de armadura, ela continuava sendo extremamente perigosa. Vamos falar agora de uma personagem muito importante, de um universo que muita gente assiste até hoje, muita gente cresceu com ele, viu muito dele, viu as sagas anteriores dele, que é uma personagem de Dragon Ball, na verdade, que surgiu em Dragon Ball Z, que é a Android 18. E eu acho que a Android 18, apesar dela não aparecer em muitas listas, ela merece sim muito reconhecimento, porque ela foi uma personagem que surgiu ali e acabou com o Vegeta, em todos os sentidos. Acabou com ele, com o braço dele, com o orgulho dele, mas vamos explicar melhor. Quando ela era 100% humana, ela e seu irmão Android 17, o futuro Android 17, faziam parte de uma gangue ali de delinquentes, e quando eles foram pegos ali pelo Dr. Gero e transformados em androides, na verdade foram feitos aperfeiçoamentos a nível celular e algumas modificações, alterações orgânicas. E aí com isso nasceu Android 18 ali alterada, modificada, e teoricamente o que o Dr. Gero queria é que ela e o 17 fossem ali utilizados para acabar com o Goku. Ela surge ali como uma total rival, como alguém ali para poder caçar o Goku, e nisso tudo ela luta com o Trunks do futuro, ela luta com o Vegeta e acaba com ele numa luta que humilhou a Vegeta, Essa personagem que é muito forte psicologicamente também, mas a primeira personagem realmente expressiva e que surgiu em Dragon Ball Z pra ser uma guerreira junto com tantos guerreiros naquele universo. Foi uma grande personagem numa das melhores sagas que a gente teve de Dragon Ball Z, e por isso eu acho que a importância dela é muito grande, sim. Além de outras que também existiam que eram fortes em outros sentidos, ela foi a primeira que trouxe essa força de uma personagem diferente daqueles outros vários personagens homens que estavam lá. E por último, porém não menos importante, com certeza temos Mikasa Ackerman, essa personagem que é tão querida por tanta gente aqui no canal, muito querida por mim também, e não tem como, acho que eu não preciso nem explicar pra vocês porque Mikasa tem que estar nessa lista. A Mikasa teve suas habilidades e potenciais físicos despertados no seu corpo quando criança ainda, depois de ver o seu pai e a sua mãe serem assassinados na sua frente, brutalmente assassinados, quando ela se viu numa situação em que talvez outra pessoa fosse assassinada ou Eren fosse morto na sua frente, e ela teve então aquele despertar. A partir de então ela tem poderes no seu corpo, capacidades físicas e uma
frieza para conseguir matar, caçar e liquidar o que ela precisar muito grandes. Quando criança, ela consegue mirar direitinho no coração do seu primeiro inimigo e o mata, e a partir de então ela consegue ser ali uma incrível adversária para qualquer um. Seja para garotos que estão ali fazendo bullying com o Eren, ela vai lá e defende, ou só aparece porque ele já tem medo só dela aparecer, seja com titãs ou mesmo com pessoas, se necessário. Ela vai pra cima de qualquer um, e principalmente se ela precisa defender quem ela gosta, principalmente se ela precisa defender o Eren, é melhor você não ficar na frente, é melhor você nem tentar enfrentar essa garota, porque o que ela tem dentro dela vai explodir ali e a força dela vai ser descomunal. Lembrando que ela também é muito boa para qualquer tática, para seguir qualquer tática em organização em grupo, porque ela segue muito bem os planos e costuma ter boas decisões em momentos de desespero, em momentos não calculados. Esse é o momento de menções honrosas muito rapidamente e novamente vão faltar pessoas mesmo depois dessas menções, então de novo incentivo que você deixe aqui embaixo o seu top 10. Eu quero saber qual o seu top 10 personagens muito fortes, com um gênio muito forte, com força muito grande, que são muitas vezes líderes natas, enfim, aquelas personagens de presença no anime, não precisa ser necessariamente aquela que vai fazer assim, explodir todo mundo, se é que vocês entenderam. Mas pode ser também, não tem problema. Em Hell's a gente tem também a vampira recém-transformada, Celas Victoria. Em Yu Yu a gente tem a não menos, nem pouco menos importante Genkai, Motoki, a Clara de Ghost in the Shell também, a Saber ou Artoria Pedragon de Fate, a Kame de Akame ga Kill, Erza de Fairy Tail, é claro. Em Fullmetal Alchemist a gente tem também a Hawk, que é a favorita de tanta gente, mesmo a Izumi, que é apenas uma dona de casa, se ela resolve lutar, ela é bem perigosa. E tantas outras mulheres, eu quero que vocês deixem aqui embaixo as várias outras que estão faltando aqui. Curte esse vídeo se vocês ainda não curtiram, dá uma olhada, se você não curtiu, por favor, desce a tela, clica lá com o dedo, com o mouse, clica no curtir e se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito, e a gente se vê em todos os próximos vídeos. Se vocês tiverem sugestões de novos tops, também deixa aqui embaixo. Tchau, tchau!